Eu vou ler a primeira parte, e aí conforme for vendo aqui, eu vou comentando sobre a vida dele. Vamos ver o que Srilacharya Maharaj falou. Então, essa aula foi dada por Srila Bhaktinirmal Acharadeva Goswami Maharaj no dia do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele deu essa aula no dia 25 de dezembro de 2010. Então, essa aula aqui tem 12 anos. Faz bastante tempo já. Ele começa falando assim. Um sloka aqui, ele começa falando que diz o seguinte. Se você puder compreender o significado desta canção, Acharya Vandana, Jayare, Jayare, Jaya Paramahansa, Mahasaya, você pode obter toda a glorificação de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, dessa canção. Eu ouvi dizer que, quando ele desapareceu, tudo ficou muito escuro. O céu estava nublado, etc. Ele viveu 64 anos e, durante esse tempo todo, ele construiu 64 templos. Eu já havia falado isso, mas enfim, está aqui na aula. Em todo o mundo, na Índia e também fora dela. Ele trouxe tantos estudiosos como o Vishnupada, Srila Bhakti-Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj, Srila Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, Srila Bhakti Prajan Keshava Maharaj, Srila Bhaktivilas Tirtha Maharaj e tantos outros, todos os discípulos dele. Como que aconteceu isso? Né? Só comentando aqui, porque eu acho que Srilacharya Maharaj não vai comentar. Srila Bhaktisiddhanta, ele cantou o Mahamantra, ele fez um voto de cantar o Mahamantra milhões de vezes. E quando ele cantou, nessas milhões de vezes, o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, ele recebeu uma Akashidwani, uma mensagem transcendental, de quem? De Shrimati Radharani, de Giriraj. E qual era essa mensagem? Falaram para ele, saia pregando pelo mundo. E ele conversou com a deidade, ele falou assim, mas como eu estou sozinho? E a própria Shrimati Radharani falou para ele, não se preocupe que eu mandarei os soldados para te ajudar na pregação contra a Maya. Srila Bhaktisiddhanta, ele abriu guerra contra a Maya. Ele foi o primeiro a abrir guerra contra a Maya. Nós também estamos trabalhando na guerra contra a Maya. Claro que nós somos muito frágeis, mas ele era muito forte. E aí, quem Shrimati Radharani mandou para ele? Quem Krishna mandou para ele para ajudá-lo? Ninguém mais, ninguém menos que Srila Siddhar Maharaj, Srila Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, como foi falado aqui, Shripa Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj, todos esses grandes devotos que fundaram várias missões Gaudiya Vaishnavas. Então, na verdade, veja só o calibre dos discípulos dele. Não há qualquer guru que tem discípulos nesse calibre. Quem hoje é como Srila Siddhar Maharaj, quem hoje é como Srila Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, quem é como Charanga Maharaj, todos os sannyasis da época, ele teve 18 sannyasis. Srila Bhaktisiddhanta deu 18 iniciação para 18 sannyasis. E não somente os sannyasis, porque Ase Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada não recebeu o sannyasi dele. Quando o Srila Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, em 1937, no dia 1º de janeiro, Ase Bhaktivedanta era grihasta, ele era casado, ele tinha filhos, ele tinha uma indústria. Depois que ele recebeu o sannyasi, de Keshava Maharaj. Ontem foi falado sobre isso, né, um pouquinho. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele recebeu o apoio de todos esses devotos que quem mandou para ajudá-lo? Krishna, Shrimati Radharani, mandou esses devotos para ajudá-lo.
Srila Bhaktivinoda Thakura, ele sempre manteve o seu filho Bimala Prasada com ele. Eu também ouvi de Gurudeva que quando ele estava em Swarupigan, Godruma do Ipe, ele costumava manter 30 metros de distância de qualquer Mayavadi ou Sahaja. Ele não podia tolerá-los. Certa vez, alguns Sahajas, eles vieram a Bhaktivinoda Thakura. E Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele prestou reverências a Bhaktivinoda Thakura a 30 metros de distância. O Sahaja perguntou a ele, a Bhaktivinoda Thakura, por que esse menino ele está oferecendo Dandavati para você de tão longe? Por que ele não está chegando perto, mais perto? Srila Bhaktivinoda Thakura, ele respondeu, porque ele sempre quer se manter longe dos Sahajas e dos Mayavadis. Então aqui, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, desde garoto, muito garoto, ele fez um voto de não se aproximar de um Sahaja ou Mayavadi. É mais perigoso nós nos aproximarmos de um Mayavadi do que de um Sahaja. Por quê? Srila Govinda Maharaj falou, porque quando você se aproxima de um Mayavadi, o Mayavadi não crê que Krishna é uma pessoa, ele não vê Krishna como Bhagavan, ele vê Krishna como Brahman, somente a energia de Deus. Agora o Sahaja, ele crê que Krishna é uma pessoa, só que ele tenta imitar Krishna. Ele imita Krishna, ele imita as gopis, ele imita Nityananda Prabhu, Mahaprabhu. Isso é um Sahaja, é um imitador. Mas é melhor, quer dizer, é menos ruim você estar com Sahaja do que você estar com Mayavadi. Mayavadi é muito perigoso. Srila Govinda Maharaj falou, a teoria Mayavadi é muito cativante para a mente. Por quê? Porque você vai ter o ego extremamente alto, pensando que você é Deus. Mayavadi, ele pensa que ele é Deus, ele é uma parte de Deus. E ele está aqui iludido no mundo material, mas quando ele voltar para o Brahman, ele vai ser Deus. Isso é uma visão errada. Segundo a nossa concepção, claro, o Gaudiya Vaishnavismo. Então ele fez um voto desde criança de não se aproximar de um Sahaja e de um Mayavadi. Outra coisa também que eu lembrei agora, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, quando era bem garoto, bem pequeno, ele pegou uma manga que tinha na casa dele, né, na casa do seu pai, de Srila Bhaktivinoda, e ele comeu a manga. E Srila Bhaktivinoda viu isso e falou para ele, não faça mais isso. Você tem que oferecer para Krishna antes de comer. E Srila Bhaktisiddhanta nunca mais comeu manga. Ele nunca mais comeu manga, por causa desse fato, que ele errou. Ele comeu antes de oferecer para Deus. Ele era uma criança, um garoto, mas muito estrito, muito estrito. Seguia todas as regras e regulamentos. Ele aliviou regras e regulamentos para nós, mas ele seguia tudo. Ele fazia Chaturmasya, os 4 meses de monções na Índia. Ele não comia com as mãos, ele colocava a boca direto no prato. Ele não cortava a barba, não cortava o cabelo. Por isso, em algumas fotos, ele está com barba. Não é que ele usava barba, era o voto de Chaturmasya, extremamente rígido. E aí os devotos, para agradá-lo, faziam como manga, um chutney de manga, aí ele aceitava. Mas a manga, comida crua, como fruta, ele nunca mais comeu. Então, ele tinha esse caráter, Srila Bhaktisiddhanta. Continuando aqui a leitura. Bhaktivinoda Thakura, ele deu todo o encargo, toda a responsabilidade para Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Bimala Prasada. Ele deu-lhe tudo
Além disso, Bhaktivinoda Thakura, ele enviou Bimala Prasada para receber iniciação de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj. Então, antes de comentar sobre isso, por que o nome Bimala Prasada? Porque Srila Bhaktivinoda Thakura já tinha 6 ou 7 filhos na época. Ele teve, se eu não me engano, 11 filhos, mais de 10 filhos. Mas na época ele já tinha 6 ou 7 filhos, e nenhum filho, ele viu que nenhum filho iria continuar o trabalho dele, da pregação forte que ele tinha, de ter resgatado o Gaudiya Vaishnavismo da forma pura, não do sarrajismo. E aí ele foi para o templo do Senhor Jagannatha, ele e sua esposa, e pediram para a Bimala Devi, que tem lá no templo do Senhor Jagannatha, pediram para ela dar um filho para ele. Um filho que realmente conseguisse continuar o processo de pregação dele, a consciência de Krishna da forma adequada, a consciência de Mahaprabhu da forma adequada. E logo, logo, a esposa de Bhaktivinoda Thakura engravidou. E aí o nome que ele deu para glorificar Bimala Devi, ele deu o nome de Bimala Prasada. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele foi a misericórdia, a praçada de Bimala Devi. Por isso ele deu o nome de Bimala Prasada. E tem várias histórias também, não sei se Srila Maharaj vai falar aqui, eu não li essa aula ainda, mas eu acredito que não. Quando ele era pequeno, Srila Bhaktisiddhanta, ele apareceu aonde? Ele apareceu em Puridã, ao lado do templo do Senhor Jagannatha. Por quê? Porque Srila Bhaktivinoda Thakura, ele era um magistrado do governo. E ele ganhou uma casa lá próximo. Hoje é um templo lá, Gaudiya Vaishnava. Eu passei lá em frente, é um templo bem grande. E ele também administrava o templo do Senhor Jagannatha, porque ele era o magistrado da época, Srila Bhaktivinoda Thakura. E o filho dele nasceu lá, apareceu lá, Srila Bhaktisiddhanta. E quando ele era bem pequenininho, teve um Ratha Yatra, porque o caminho do Ratha Yatra é justamente onde é a casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, onde ele morava. E quando o carro do Senhor Jagannatha passou em frente à casa dele, o Senhor Jagannatha parou, porque é dito nas escrituras que o carro do Senhor Jagannatha, a carruagem, ela anda quando ele quer, e ela para quando ele quer. Quando ele quer parar, você pode colocar elefantes, ninguém consegue tirar a carruagem do local. E quando ele quer andar rápido, todo mundo puxando, vai rápido. Quando ele quer andar mais devagar, a carruagem vai mais devagar. Ele que manda em tudo. Na verdade, Krishna coordena tudo. E quando ele passou em frente à casa de Srila Bhaktivinoda Thakura, ele queria ver tanto Srila Bhaktivinoda Thakura quanto Srila Bhaktisiddhanta. E a mulher, né, a esposa de Srila Bhaktivinoda, estava com a criança no colo, Bimala Prasada. E como ele era um magistrado, deixaram ela entrar, subir no carro do Senhor Jagannatha. Na verdade, deixaram porque o Senhor Jagannatha quis. E aí os pandas, eles deixaram. Os pandas são sacerdotes do Senhor Jagannatha. E quando ela subiu e ficou olhando para a deidade, que é muito grande, né? A gente vê em fotos, é muito grande a deidade. Quando ela subiu, a guirlanda da deidade, ela se desprendeu do pescoço e caiu no pescoço, a guirlanda caiu em Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E naquele momento, todo mundo que estava lá percebeu que não era uma criança normal. O Senhor Jagannatha o próprio Senhor Jagannatha colocou a guirlanda em Srila Bhaktisiddhanta, nenê ainda. Criancinha. E na hora que ele apareceu também, o cordão umbilical da mãe estava colocado nele, enrolado nele, como um cordão de Brahmani. Também é outra coisa que está nas escrituras. Então, esse é Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. E aí, Srila Bhaktivinoda Thakura pediu para ele receber a iniciação de quem? De Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, que nem era da nossa linhagem, é um Babaji. O Babaji fica o dia inteiro cantando santo nome. Não é a nossa linha. A nossa linha é pregar. A nossa linha não é se retirar num lugar bem distante e ficar o dia inteiro cantando Mahamantra. Não, não é a nossa linha.
A nossa linha é pregar, pregar, pregar. Não se retire, vá num lugar que você pregue o máximo possível. Mas Srila Gorakshora não queria aceitá-lo como discípulo, ele não tinha nenhum discípulo. Ele fez um voto de não pregar, ele fez um voto de não ter discípulos. E aí, quando o Srila Bhaktivinoda mandou o filho receber a iniciação de Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele foi lá e Gorakshora rejeitou ele. E aí ele voltou para o seu pai e falou, ele não quer me iniciar. E aí Bhaktivinoda Thakur falou, volte amanhã. Ele voltou no outro dia e Gorakshora falou, o que você veio fazer aqui? Eu não vou te iniciar. E aí ele voltou e Srila Bhaktivinoda Thakur falou, volte amanhã. Ele voltou no outro dia e aí Gorakshora Das Babaji Maharaj falou, o seu pai é um erudito, o seu pai é um pandit, receba a iniciação dele. E aí ele falou, não, mas ele falou que tem que ser de você. De tanto ver a insistência de Srila Bhaktisiddhanta, Srila Gorakshora aceitou iniciá-lo. Isso é tudo teste de Krishna. Krishna, na verdade, está testando a gente o tempo todo. Se lá Narottama Das Thakura, ele foi rejeitado 18 vezes pelo seu guru, Lokanatha Das Goswami, 18 vezes Lokanatha rejeitou ele. Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, ele rejeitou várias vezes Srila Bhaktisiddhanta. E nós recebemos iniciação do Guru, nosso Guru é tão misericordioso que ele aceita todo mundo para se iniciar. Todos nós nos iniciamos com ele. Nós não temos qualificação nenhuma, mas ele iniciou a gente. E não rejeitou ninguém. Porque se o nosso Guru rejeitasse a gente, Srila agora Tilaka Niriha Maharaj, ou Srila Acharya Maharaj, ou Srila Govinda Maharaj, ou Srila Siddhar Maharaj, se ele rejeitasse a gente nunca mais voltaria. Porque nós somos frágeis. Mas, você pega o caso de Srila Bhaktisiddhanta, o caso de Narottama Das Thakura, eles foram, insistiram, até que o Guru aceitou eles. Até que o Guru aceitou eles. Vamos continuar aqui a leitura? Deixe-me ver o que Srila Acharya Maharaj falou. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele nunca chamava Srila Bhaktivinoda Thakura de pai. Ele o chamava respeitosamente de Prabhu. Prabhu quer dizer mestre. Baba, Bada, Radha. Sundarananda, Vidya, Vinodi, Prabhu. Ele publicou isso no Gaudiya. Bada significa servidão. O irmão de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele tratava Srila Bhaktivinoda Thakura sempre chamando de pai. Mas Bhaktisiddhanta nunca pensou em Bhaktivinoda como pai. Ele sempre pensava que ele era o seu mestre divino. Esse irmão, ele acabou saindo. Esse irmão era muito invejoso. Ele queria, na verdade, assumir o lugar de Srila Bhaktivinoda Thakura. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura viu que não era ele que ia tomar conta, que ia continuar o processo da consciência de Krishna. Queria continuar divulgando Mahaprabhu. Ele realmente queria uma parte do Chaitanya Mati. Mas Srila Bhaktivinoda Thakura, ele deu todo o poder a Bimala Prasada. Para Bimala Prasada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Então, na verdade, quando o Guru genuíno, ele escolhe alguém para ser o seu discípulo, ele dá potência para aquela pessoa. Srila Siddhar Maharaj, ele deu a potência divina para Gurudeva, para Srila Govinda Maharaj.
Gurudeva, quando escolheu Silacharya Maharaj, ele deu potência divina para Silacharya Maharaj. Quando Silacharya Maharaj abandonou o corpo, ele não declarou claramente que Tilaka Nirsinha Maharaj seria o seu sucessor, mas ele falou em várias aulas que ele estava treinando ele. E esse treinamento já deu a potência para ele. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele deu toda a potência para Srila Bhaktisiddhanta, não para o irmão dele e nenhum dos irmãos dele. Ele tinha 10 irmãos, nenhum deles recebeu essa potência do Guru. Continuando aqui a leitura. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele deixou muitos e muitos ensinamentos para nós. Certa vez, ele fez um voto de cantar 1 bilhão de nomes sagrados. É o que eu havia falado, mas eu não lembrava que era 1 bilhão. Nós não temos ideia do que é 1 bilhão de nomes sagrados. Nós reclamamos, a maioria pelo menos, reclama para cantar 16 voltas na Japamala. A maioria reclama para cantar 4 voltas na Japamala. E Srila Bhaktisiddhanta, ele fez o voto de cantar 1 bilhão de vezes o santo nome. Quando ele terminou esse voto, Guru Goranga Gandharva Giridhari veio à sua frente. É o que eu havia falado. Goranga Mahaprabhu, Gandharva é Srimati Radharani, Giridhari é Krishna. Veio à sua frente e disse para ele, começa a pregar. E aí, aquela história que eu contei, né, que ele pediu, que ele estava sozinho, e aí falou, nós vamos dar os soldados para o seu exército contra a Maia, a guerra contra a Maia. E ele foi pregar, ele saiu pregando pela Índia. Ele não saiu para o Ocidente, mas ele pregou pela Índia, pela região. Nós não temos tempo, disse Silacharya Maharaj. Cante o santo nome em voz alta. Agora tem um verso aqui que fala o seguinte. Narottama Das Thakura, ele apareceu em Ketaridan, o local da Índia, em Bangladesh. E Mahaprabhu, ele sabia que Narottama Das Thakura viria e aí o rio Ganges, que está em Bangladesh, ele é o mesmo rio, mas ele é chamado de Padma. Então o rio Ganges, em Bangladesh, o nome dele é Padma, mas é o mesmo rio Ganges. Então, quando Mahaprabhu veio para Bangladesh, para esse rio Padma, ele pegou uma gota de água e jogou no rio, gritando, Narottama, Narottama, Narottama. 3 vezes ele gritou o nome de Narottama. Todos ficaram surpresos. Onde está Narottama? Os devotos falaram. Quem é Narottama? Ninguém sabia. Mas Narottama Das Thakura, ele apareceu depois de Mahaprabhu ter abandonado o corpo e manter a sua linhagem. Então, quando Mahaprabhu fez isso, nem os pais de Narottama Das Thakura estavam aqui no plano terreno. Nem os pais dele, foi muito antes, muito antes. E ele deixou, através dessa gota de água, Krishna Prema no rio Padma. E aí tem toda a história de Narottama, que não vamos contar agora. Mas Narottama entrou no rio e recebeu Krishna Prema. Garoto ainda, ele recebeu Krishna Prema que Mahaprabhu deixou lá para ele. Agora tem um outro verso aqui que diz o seguinte. Nós podemos ver as mesmas qualidades em você que encontramos em Srila Narottama Das Thakura, que apareceu em
Ketari Dan. Então, isso aqui é um devoto que escreveu, que via as qualidades que Narottama tinha em Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Naqueles dias, haviam tantos equívocos, Aú, Baú, Katabadja, Neda, Darveshi, Sani, Sahaja, Sakiberki, Smarta, Jata, Gosai, Ativadi, Churadari, Goranga, Nagari. Haviam 13 Apasampradayas. O que são Apasampradayas? São as escolas que têm interpretação errada das escrituras. Então, haviam 13 Apasampradayas naquela época. E hoje nós temos uma sampradaya nova em cada esquina. Quem quiser ser um guru, ele começa a sua própria missão, sua própria sampradaya. Hoje, assim, as pessoas acham que tem qualificação para ser guru. E aí montam a sua sampradaya, começam a iniciar discípulos. Mas Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj já falaram. O único que pode iniciar discípulos, o Acharya, aquele que ensina, por exemplo, é aquele que é um discípulo adequado. Você nunca pode ser um guru, você nunca pode iniciar ninguém se você não é o discípulo adequado. O que é ser um discípulo adequado? Ser um discípulo que segue tudo que o guru fala. Se você não faz isso, tudo que o seu guru falou, tudo que o Guru Parampara falou, você nunca pode iniciar ninguém. Se você não é correto, se você não faz a prática correta, como você pode ser um acharya? Como que você pode dar um mau exemplo? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Agora, se você dá um mau exemplo, que acharya é esse? Então, como disse Srila Acharya Maharaj, agora todo mundo quer ser guru, agora todo mundo quer ter discípulos. Para quê? Kanaki, Kamini e Pratista. São 3 coisas que todo mundo quer, mas um guru não pode querer isso. Um guru autêntico, genuíno, um acharya genuíno, ele não pode querer riqueza, dinheiro, bens materiais, querer trocar o carro, querer um relógio novo, querer um celular novo. Um guru genuíno, ele não pode querer ter relacionamento com mulheres. Kanaki é dinheiro, riqueza. Kanini é mulheres. Um guru genuíno nunca pode ter, na verdade, ele não pode nem ter muito contato com mulheres. Mahaprabhu, que era o Deus, ele recebeu sannyasa, ele não tinha nenhum contato com mulheres. Os verdadeiros acharyas, eles não andam junto com mulheres. Ele tem uma certa distância de mulheres. E outra coisa, porque é perigoso. E outra coisa é pratista, fama e poder. Um guru genuíno, um acharya genuíno, ele não quer uma guirlanda. Srila Acharya Maharaj falava, eu não me importo se você tira a minha foto do altar ou não. Eu não preciso de guirlanda, eu não preciso de nada. Srila Acharya Maharaj, ele queria servir Gurudeva, e somente isso. Esse é um guru genuíno. Então, como ele diz aqui, hoje em dia, antigamente tinha 13 escolas, hoje tem milhares. Continuando, é assim que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada é glorificado nessa canção. O nosso Paranguru Maharaj, Srila Bhakti Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj, ele também escreveu, agora tem aqui um verso que ele escreveu. É a canção que vamos cantar hoje à noite, ele compôs 11 versos e fez a canção Sri Prabhupada Padmistavaka. Está na página 80 do livro amarelo de Kirtan. Então, a primeira parte é Sujanar Vudaradita Padajugan Jugadharma Durandara Patra Varan Varadaya Bayadayaka Pujapadam Pranamami Sada Prabhupada Padam. É o primeiro verso. Diz o seguinte, o meu mestre Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele estabeleceu a religião da época
Krishna Sankirtan e é o ministro-chefe da Assembleia Universal dos principais Vaishnavas. Os seus pés de lótus são adorados por milhões de almas virtuosas e satisfazem os desejos daqueles que dissipam os medos das almas. Eternamente eu ofereço as minhas reverências aos pés sagrados de lótus adoráveis de meu mestre. Esse é o primeiro verso de Srila Siddhar Maharaj para o seu guru. Então, na verdade, aqui, ele veio para dar o que Mahaprabhu veio. Ele veio para continuar a dar o que Mahaprabhu deu para nós. Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos santos nomes. Não tem como você ter evolução espiritual se você não fizer Sadhu Sangha, porque Sadhu Sangha é o canto congregacional dos santos nomes. Escutar Harikata em congregação, cantar os santos nomes congregacionalmente. Por isso o Sadhu Sangha é extremamente importante. Se você quer praticar sozinho, tem a prática diária em casa sozinho, sim, mas você tem que ter associação com devotos. Devotos e quem está tentando ser um devoto. Se você quer melhorar a sua vida devocional, você tem que andar com aquele que tem mais vontade de servir do que você. Se você acha que ninguém tem mais vontade que você na tua região, você tem que se espelhar no Guru. Ninguém tem mais vontade de servir Krishna que o Guru genuíno. Por isso que a gente lê todo dia aula aqui de Silacharya Maharaj. Nós fazemos Sadhu Sangha? Fazemos todo dia. Mas, na verdade, eu não sou um sadhu. Quem é um sadhu é Acharya Maharaj. E nós temos a associação dele no Sadhu Sangha, lendo a sua aula, lendo os seus livros. Por isso a gente lê todo dia a aula dele, ou de Srila Govinda Maharaj, enfim, de um dos gurus da nossa missão. Ele é mais gentil e afetuoso que um pai. Então, o guru genuíno, ele é mais gentil e mais afetuoso do que o próprio pai seu de DNA genético. Eternamente eu ofereço as minhas reverências aos pés do meu mestre. A aula aqui é longa, então não vai dar para ler tudo, e a primeira parte da aula, né? Eu vou falar somente no finalzinho agora sobre o desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta, porque hoje é o dia do seu desaparecimento. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, ou se não ouviu, vai ouvir agora. A gente falando, 24 horas antes de Srila Bhaktisiddhanta abandonar o corpo, ele estava muito doente, ele tinha problemas cardíacos. Com 64 anos que ele abandonou o corpo, ele tinha problemas cardíacos e fazia um revezamento, era feito um revezamento entre os devotos mais próximos dele para ficar com ele, para cuidar dele. E naquele momento, Srila Siddhar Maharaj, ele era o braço direito de Srila Bhaktivinoda, de Srila Bhaktisiddhanta, era um dos que era o braço direito. E ele estava fazendo seu seva. E aí Srila Bhaktisiddhanta chamou, cadê Siddhar Maharaj? Vá chamá-lo. E quando Srila Siddhar Maharaj chegou, ele pediu para ele cantar o hino Gaudiya Vaishnava, Sirupa Manjari Pada. Quem já escutou essa história vai escutar de novo, porque hoje é sempre igual, nós cantamos sempre o mesmo mantra, nós escutamos sempre o mesmo Harikata. Então, quem já escutou, não tem problema, escute mais uma vez essa história. Alguns acham que é chato, mas é importante no dia da personalidade nós glorificarmos ele e falar sobre a vida dele. Não importa que já ouvimos 10, 20, 30, 40, 50 vezes. É importante ouvir mais uma vez. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar, e Srila Siddhar Maharaj não era o cantor oficial, ele não tinha uma melodia muito boa, e ele era tímido também, e ele ficou quieto. E aí um outro brahmachari falou para um dos devotos, cante você. E aí o devoto começou a cantar, e imediatamente Srila Bhaktisiddhanta ficou muito irado, muito nervoso, e falou, eu não quero ouvir você cantar, eu não quero ouvir a melodia, eu não quero ouvir uma voz bonita,
Eu quero ouvir Srila Siddhar Maharaj cantar. O que ele quis dizer com isso? Ele queria ver o humor devocional de Srila Siddhar Maharaj. Krishna quer a mesma coisa. Krishna não quer a comida mais cara, a flor mais bonita, que custa muito dinheiro. Krishna quer o ato de você oferecer para ele. E aí Srila Siddhar Maharaj cantou a canção Sirupa Manjaripada. E quem estava do lado dele, naquela época, que eram os devotos mais próximos, mais elevados de Srila Bhaktisiddhanta, eles viram que naquele momento foi feita a transmissão da Sampradaya. Naquele momento foi dado a sucessão discipular para Srila Siddhar Maharaj. Não oficialmente no papel, registrado em cartório, mas naquele ato do Guru, ele passou toda a potência para Srila Siddhar Maharaj. E aí, depois de 24 horas, ele abandonou o corpo. Então, essa história, claro, resumidamente, tem muitos passatempos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Muita coisa. Ele veio dar basicamente 3 coisas para nós. Ele veio tirar regras e regulamentos que não são apropriados para nós em Kali Yuga. Ele relaxou regras e regulamentos. Então, o Ekadashi eram 3 dias de seguir Ekadashi. Um dia antes, no dia do Ekadashi, no Dwadashi, ele tirou isso. Ele quebrou também muitas regras do puja, de adoração à deidade, enfim, de cantar 64 voltas por dia, de cantar 16 voltas por dia. Ele quebrou essa regra. Ele falou, no mínimo 4. Se você está fazendo serviço devocional todo dia, no mínimo 4 voltas na Japamala. Ele não falou, não, tem que ser 64 por dia, voltas, tem que ser 16. Não, se você está servindo Deus, você não tem tempo de cantar 16 voltas. Então, cante 4. Ele também quebrou essa regra. Ele abriu guerra contra a Maya, contra os Mayavadis, contra os Sahajas. E ele também estipulou para nós adorarmos Shrimati Radharani, adorarmos deidades. Então, essas são as coisas principais que ele deixou para nós. É claro, ele deixou Srila Prabhupada como discípulo, ele deixou Srila Siddhar Maharaj como discípulo, ele deixou praticamente tudo para nós. Então, por isso estamos glorificando ele hoje. Vamos cantar a canção de desaparecimento, antes de cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho se tem alguma pergunta, algum comentário. Vamos agora cantar a canção. É a canção de desaparecimento de um Vaishnava. Vaishnava Gosha Vaishnava Gosha Ebaro Karuna Kuru Vaishnava Gosha Ebaro Karuna Vaishnava Gosha Patita Pavana Tuma Vineke Hona Patita Pavana Tuma Vineke Hona Kaharani Kote Kile Apture Ja Kaharani Kote Kile Apture Ja Hemona Doyala Prabhu Ke Bhakta
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে ভাব গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে ভাব দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি না হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি না তোমার স্থানে অপরাধে নাহি কোয়ে দা তোমার স্থানে অপরাধে নাহি কোয়ে দা তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম গোবিন্দ কহে নম বৈষ্ণব পরায়ণ গোবিন্দ কহে নম বৈষ্ণব পরায়ণ প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধুলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি নরোত্তমে করো দয়া আপনার বলি এবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই 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 পাবন তোমা বিনে কেহ না অচিত পাবন তোমা বিনে কেহ না কৃষ্ণ ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর. Vamos cantar agora o Hari Harai, antes de eu ver quem participou conosco da transmissão. Nama Sankirtan. Hari Haray Nam Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda
Giridhari Gopinath Namaha. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Rasavar Padarimu Pura Panchagra. Rasavar Padarimu Pura Panchagra. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kuriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Kuriyasha. Harinam Sankirtan Kohe Narottam Das. Harinam Sankirtan Kohe Narottam Das. Harinam Sankirtan Kohe Adam Das. Harinam Sankirtan Kohe Adam Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari. Jaya Sacinandana Gaura Hari. Gaura 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 Hari. Gaura 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 Hari. Jaya Sacinandana Gaura
Gaura Hari, Jaya Sacinandana Gaura Hari, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Jaya Nitai, Jaya Gaura, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, Hari Go, Hari Go, Nitai Gaura Hari Go, 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 Hari Go. Hoje à noite, continuando, né? Hoje é domingo, às 18 horas, vamos fazer o festival, continuar a leitura dessa aula que eu estava lendo de Srilachar Maharaj e comentando também sobre a vida de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Vamos ver quem participou conosco aqui. Eu vou olhar primeiro quem comentou algo. Temos aqui o Ishan Krishna Prabhu assistindo conosco. A Shrimati Devidas aqui também, o Radhakanta Prabhu, Vrajaraja Prabhu, deixa eu ver aqui, a Amrita Devidas também conosco aqui, a Júlia Maria também conosco, Jashodanandana Prabhu, a Malini Devidas, Badal Dada também aqui conosco, e a Andrea, a Amrita Didi aqui. Eu não sei se o Adipurusha está participando hoje também, ela não escreveu, mas enfim. Se tiver, muito bom. Se não tiver também, muito bom. Assista, se você não conseguiu ver porque está trabalhando, escute a aula depois, vai ficar gravada. Ou à noite faremos outro festival. Então, um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Às 10h30 hoje, aqui do Brasil, eu vou postar o link para assistirmos o Darshan de Srila Tilakam Maharaj. Então, vou postar o link com a senha do Zoom, e aí entrem, participem, escutem um Guru genuíno falando. Só de ver o Guru genuíno já é uma carga na bateria nossa, da alma, bateria devocional. Escutar ele falando da boca de lótus dele, melhor ainda. Então, não percam o Zoom, ele vai cantar conosco, vai fazer o Harinama Sankirtan conosco, vai dar a aula aberta a perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode fazer também, não há problema. E quem não entende inglês e nem o bengali que ele fala, vai ser traduzido também, é só entrar e olhar, vai ser traduzido para o espanhol. Então, todos dá para todo mundo acompanhar. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. Vamos ver se tem mais alguém aqui assistindo. A Amrita Didi falou que o Adipurusha. Adipurusha Prabhu também está assistindo conosco. Vamos ver aqui se tem mais alguém. Eu já falei o nome de todos, então até a noite.